Olá, pessoas! Já parou para pensar em como muitas coisas que hoje são vistas como novidade sempre estiveram ao nosso redor, mas não as percebíamos? Isso acontece porque nossa sociedade, tecnologia e até mesmo nossa percepção de mundo mudaram de tal forma que agora vemos com novos olhos aquilo que sempre existiu. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas dessas curiosidades e entender como o antigo e o moderno se misturam de formas surpreendentes. Prepare-se para descobrir que o futuro pode estar no passado. Número 1. Energia solar. Uma nova tecnologia? A energia solar com painéis instalados em telhados é vista por muitos como a vanguarda da sustentabilidade. Mas sabia que o primeiro registro de captação de energia solar data de 1839, quando o físico francês Edmond Becquerel descobriu o efeito fotovoltaico, o princípio por trás da conversão de luz solar em eletricidade. Painéis solares modernos, aliás, foram inventados na década de 1950. Contudo, a história da energia solar remonta a 660 a.C., com o inventor grego Hero de Alexandria, que criou uma máquina solar movida a espelhos para girar e a buscar o calor. Na China, há registros de captação de calor solar para aquecimento de água e ar, bem como o uso de janelas de vidro para aquecer áreas. Os romanos também usavam aquedutos para distribuir água quente coletada em vasos nas lares. No Egito Antigo, templos erguiam-se alinhados com os raios solares para celebrar o culto a Ra. Além disso, a Torre de Kokau, construída em 2000 c., usava lentes de vidro para concentrar os raios solares e incandescência à distância. Em resumo, a energia solar tem raízes milenares. Número 2. Impressoras. 3D, muito antes da era digital. As impressoras 3D, ferramentas de criação rápida de objetos tridimensionais, dominam as oficinas de makers e escolas. Mas sabia que a ideia de fabricação em camadas por meio de máquinas remonta a séculos atrás? Nascido em 1498, Leonardo da Vinci projetava máquinas de metal para fundição de canhão, utilizando moldes com camadas finas de areia. Um mecanismo de precisão desenvolvido em 1770 por Swiss Henry Molditz permitia a produção de pequenas peças em metal através da colocação de chapas de estanho sobre matrizes. A máquina de Charles Hull, considerada a primeira impressora 3D moderna, surgiu em 1984, abrindo caminho para a era da modelagem digital. Fatos como estes evidenciam que a tecnologia digital, apesar de disruptiva, está inserida em um contínuo histórico. Noto. 3. O conceito de armazenamento na nuvem. O armazenamento em nuvem, com serviços como Dropbox, Google Drive e iCloud, é parte integral da vida digital, permitindo acesso remoto e compartilhamento de arquivos. Mas sabia que o conceito remonta a décadas atrás? O matemático e físico John von Neumann propunha em 1956 um sistema de recuperação de dados a partir de múltiplas cópias distribuídas. Após um desastre, uma única cópia original de um arquivo poderia ser reconstruída. A computação em nuvem, aliás, iniciou-se na década de 1960, com empresas como IBM e GE. O termo armazenamento em nuvem, contudo, só ganhou popularidade com a ascensão de serviços online no final da década de 1990. A internet, a virtualização de servidores e o advento de hardwares de armazenamento de grande capacidade possibilitaram a viabilidade do modelo. Número 4. Inteligência artificial. De Asimov aos assistentes pessoais. A inteligência artificial, com assistentes virtuais como Alexa e Siri, permeia a vida moderna. Dispositivos conectados interpretam comandos verbais para realizar tarefas, do agendamento de compromissos à pesquisa na web. Mas a IA, aliás, é fruto de décadas de pesquisa. O escritor Isaac Asimov, em 1941, imaginou robôs com livre-arbítrio e capacidade de raciocínio lógico. Em 1950, o matemático Alan Turing questionava a possibilidade de máquinas replicarem o comportamento humano.
A seguir, cientistas como John McCarthy e Marvin Minsky buscavam criar máquinas inteligentes capazes de solucionar problemas complexos. Com o tempo, a IA passou a integrar sistemas de diagnóstico médico, veículos autônomos e muito mais. Atualmente, assistimos a um avanço exponencial da área. Número 5. Transportes elétricos. O passado esquecido. Enquanto a ideia de carros elétricos parece supermoderna, aliás, ela já tem mais de 100 anos. Em 1898, o veículo propulsado por bateria elétrica era considerado o automóvel do futuro. Com acionamento por pedal, direção facilitada e ausência de emissões, os carros elétricos se destacavam. Nos anos 1910, modelos como o Detroit Electric Vehicle Company ofereciam autonomia de 80 km. A Ford Model T, aliás, era originalmente projetada para funcionar com motor elétrico. Entretanto, a revolução do petróleo, aliada à expansão de estradas, favoreceu o carro a combustão interna. O desenvolvimento de baterias limitou-se e a eletrificação recuou. Reinventado a partir dos anos 1990, o carro elétrico volta agora para suprir as demandas de sustentabilidade. Número 6. Telemedicina. Já existia, mas era esquecida. A telemedicina, com consultas e exames via internet, é ferramenta cada vez mais utilizada, especialmente após a pandemia. Em 2020, a teleconsulta se tornou alternativa para evitar contágio do coronavírus. Dispositivos móveis e banda larga possibilitaram a expansão dos serviços de saúde para locais remotos. Mas a telemedicina, aliás, não é inovação. Em 1925, o cirurgião Victor Skurko realizou a primeira consulta médica via telefone, atendendo uma paciente em Grand Rapids, Minnesota. Em 1959, o Hospital Massachusetts General utilizava transmissores de TV para aulas práticas de medicina. A sigla telemedicina, contudo, só foi cunhada em 1964 e o primeiro serviço comercial do gênero foi estabelecido em 1973. Avanços em comunicação e informação tornaram a telemedicina viável e promissora. Número 7. Energia eólica. Antiga, mas sempre nova. A energia eólica, com a construção de aerogeradores para geração de energia limpa, é tida por muitos como solução para a crise energética. Moinhos de vento, contudo, já auxiliavam na irrigação de terras no Egito Antigo, bombeamento de água e moagem de grãos. Na Holanda, os moinhos de vento surgiram no século VII para o controle da água. Os espanhóis, por sua vez, utilizavam moinhos para irrigação, mineração e indústria. No Brasil, os portugueses ergueram moinhos para fins agrícolas no século XVI. Com o avanço da tecnologia, a turbina eólica moderniza a captação da força do vento, transformando-a em eletricidade. A partir dos anos 1970, a viabilidade da energia eólica como alternativa renovável expandiu-se. Número 8. Realidade virtual, já imaginada há décadas. A realidade virtual, com fones de mergulho e capacetes, permite imersão em cenários digitais. Do entretenimento ao treinamento profissional, a RV já é realidade. Em 1929, o pintor cubista Victor Vasarely concebia o ambiente ideal para suas obras. Trata-se de um espaço tridimensional com projeções de cores e formas. Em 1957, o Morton Heilig patenteava o Sensorama, uma máquina capaz de simular realidade sensorial. Em 1962, Jaron Lanier criava a term realidade virtual, enquanto na década de 1990, a tecnologia se popularizou com jogos e interfaces. As décadas seguintes viram a RV se integrar a diversos setores, educacional, médico, militar. Inovações continuam a surgir, prometendo experiências cada vez mais imersivas. Número 9. Computação quântica, não tão nova. Assim, a computação quântica, com algoritmos e simulações, utiliza-se das propriedades da mecânica quântica para processamento de dados. A área, aliás, é objeto de pesquisa desde o século XX. Em 1980, Paul Benioff propunha uma máquina de Turing quântica.
Em 1981, Richard Feynman defendia a viabilidade de um computador quântico para a simulação de interações quânticas. Em 1994, Peter Shor demonstrava o algoritmo de fatoração de números inteiros, eficiente em computadores quânticos. A partir de 2000, a computação quântica passou a ser objeto de disputas geopolíticas. Google, IBM e Microsoft investem na pesquisa. 10. Redes sociais, muito mais antigas do que imaginamos. As redes sociais como Facebook, Instagram e TikTok definem a era digital. A troca de mensagens instantâneas, aliás, remonta a décadas. Em 1971, o e-mail permitia a troca de mensagens eletrônicas. Em 1973, a rede ARPANET conectava universidades e centros de pesquisa. Em 1980, o Bulletin Board System unia leitores por meio de mensagens em fóruns. A década de 1990 viu o surgimento de comunidades online, grupos de discussão e blogs. Em 2004, Mark Zuckerberg lançava o Facebook, impulsionando a era das redes sociais. A partir de então, aplicativos como Twitter, YouTube, Snapchat e WhatsApp expandiram a comunicação. As tecnologias e conceitos que hoje consideramos novidades, muitas vezes, aliás, sempre estiveram presentes, aguardando o momento oportuno para florescer. A sociedade, a cultura e a tecnologia evoluem constantemente. O que era futurista em uma época pode tornar-se cotidiano em outra. Novas tecnologias, aliás, emergem a partir da necessidade de aprimoramento e otimização de processos, ferramentas e produtos. O futuro, muitas vezes, está no passado, esperando para ser redescoberto. Fatos como estes nos mostram como a inovação não é um processo linear, mas sim um loop contínuo de aprendizagem e aperfeiçoamento. O futuro é construído a partir do passado, e a inovação emerge da reinterpretação de ideias, métodos e conceitos ancestrais. Se você gostou de descobrir como algumas novidades não são tão novas assim, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais curiosidades como essa. Até o próximo vídeo.